Capítulo 14. Novos rumos. A senhora Serpa, estática, não conseguiu articular palavra. Evelina, Evelina, gritava o moço, como que desmentado de júbilo. Agora que vi você, reconheço que estou vivo, vivo. Cláudio considerou a delicadeza do momento e recomendou medidas para que o rapaz fosse abrigado no lar de Ambrósio, até que se lhe providenciasse a hospitalização conveniente, de modo a se adaptar ao meio como se impunha. Depois de passes reconfortantes, em que se lhe sossegaram as emoções, Túlio Mancini foi conduzido à residência dos modestos amigos que o acolheram alegremente, enquanto o grupo socorrista retornava ao campo doméstico. Distinto psicólogo, irmão Cláudio se absteve de quaisquer alusões pessoais, a não ser nas frases ligeiras com que notificou a Fantine e a senhora Serpa a possibilidade de reverem o amigo, reencontrando-o no dia seguinte, se o desejassem, prometendo indicar-lhes o endereço preciso, de vez que esperava situá-lo em dependência de reajuste e descanso, tão logo pudesse avistar alguma das autoridades a cuja orientação se lhe vinculava a obra assistencial. Ernesto, a seu turno, estimaria ouvir a companheira com respeito ao suicida que lhes fora objeto de tantos comentários, desde a conservação primeira. No entanto, calava-se, observando-a francamente, aparvalhada e apoiando-se-lhe o braço, em fundo silêncio. Na cabeça dele, Fantine, pensamentos contraditórios se embaralhavam, sugerindo inquirições sem resposta. Não era Túlio um suicida? Perguntava-se. Lera bastante material informativo sobre suicidas, além da morte, e acreditava estivessem eles comumente agoniados nas duras penalidades a que se impunham pelo desacato às leis de Deus. Por que motivo escapara Mancini às corrigendas a que fazia jus, pervagando à vontade na província de alienados mentais, entre espíritos rebeldes e vagabundos? Homem educado, porém, buscou emudecer considerações e perguntas para unicamente reverenciar a perplexidade da amiga que, desde muito, lhe ganhara o coração. Passo a passo e diálogo a diálogo, a equipe dispersou-se entre saudações de fraternidades e votos de paz. A sós com Evelina, entretanto, o generoso amigo, para dissipar os pensamentos constrangedores de que havia cercado, sorriu e falou com excelente humor, infundindo-lhe calma e otimismo. Excelentíssima senhora Serpa, se alguma dúvida nos restava sobre a morte de nossos corpos físicos, que já devem ter desaparecido no bocho da terra, já não nos é possível doravante qualquer incerteza. Ela diligenciou, em vão, sorrir. Sentia-se esmagada, abatida. Ernesto redobrou esforços para chamá-la ao reequilíbrio e, depois de larga série de alegações construtivas, rematou. Acaso não temos nós solicitado o trabalho? Quem dirá não tenhamos sido induzidos, sem perceber, pelas autoridades aqui, ao achado de hoje? Esse Túlio, que lhe foi um dia companheiro de sonhos, será talvez para nós o começo de nossos rumos. Uma nova ocupação, um caminho de acesso à elevação espiritual a que nos cabe dar início. Você concordará em que o vemos necessitado de tudo. Aquela voz atormentada, aqueles olhos de doente, não nos enganariam. Estamos diante de alguém que solicita atenções imediatas e, a rigor, sendo pessoa de suas relações, é nosso parente próximo.
Somos agora os únicos familiares que ele possui. Porque a amiga se referisse de leve à dor misturada de assombro que a descoberta lhe causara, Fantine voltou ao bom humor do princípio e gracejou de braços abertos. Que esperaria de melhor a senhora Serpa a fim de trabalhar? Cravou as mãos na cintura num gesto que lhe era peculiar e sublimou. Quanto ao mais, minha querida amiga, lembro que aqui a declaração filosófica de um velho companheiro. Convivi e purificai-vos. Estamos desencarnados e precisamos, como nunca, de burilamento moral. Se a presença de Túlio nos chama ao serviço que nos testará a capacidade de amor ao próximo, não hesitemos a abraçar as novas obrigações. Dias transcorreram até que os dois amigos conseguissem revisitar o rapaz, então suficientemente melhorado depois dos cuidados recebidos. Ernesto fitava-o curioso no primeiro tete-a-tete, mas Evelina sentia-se tomada de surpresa e inquietação. Aquele era Túlio Mancini, mas um Túlio Mancini diferente. Os olhos penetrantes, quando pousados nela, denunciavam sentimentos estranhos. Nem a ela, nem a Fantine passavam despercebidos propósitos enfermiços a que ali nascerem, ali mesmo, à frente dos dois, sem que o moço se soubesse intimamente visto e analisado. Sem qualquer impulso intencional, Ernesto e Evelina perguntavam impressões, telepaticamente reconhecendo com mais clareza que lhes era possível conversar pelo idioma do pensamento, de modo espontâneo, principalmente ali, diante de um companheiro que não lhes comungava o mesmo nível de ideias e emoções. Naquele momento, guardavam a convicção de ler na alma de Túlio, como num livro aberto, registrando as afirmações entusiásticas do rapaz, a imaginar-se vivo no mundo físico. Pelo fato de haver reencontrado a ex-noiva, os dois amigos não se animavam a desmanchar-lhe de pronto a ilusão. O que mais me espanta é ter aguentado isso aqui tanto tempo, com o flagelo da dúvida, suspirou Mancini aliviado. A senhora Serpa diligenciou modificar-lhe o curso dos raciocínios, num evidente intuito de prepará-lo para a verdade, e interpôs com bondade. De minha parte, o que mais lamentei foi a sua atitude, atirando contra você mesmo, num ato de loucura. Eu? Eu? Pois você não soube? Redagiu o moço admirado. Nunca fiz isso. Tive, é verdade, a fraqueza de pensar um dia em matar-me pelo veneno, por sua causa, mas depois reconheci que você não me despertava e que queria, a todo preço, reconquistar a sua afeição. Sucede, porém, que no anseio de colocar-me fora de campo, Caio foi procurar-me, solicitando ir com ele ao meu escritório para consultarmos juntos um livro de direito internacional. Porque alegasse urgência, não vacilei em prestar-lhe o favor. Era um feriado e as salas próximas jaziam fechadas. A sós comigo, abandonou os assuntos da profissão e passou a acusar-me. Disse que a minha covardia, recorrendo ao veneno, abalara o amor que existia entre ele e você. Tentei justificar-me. Quando me detinha a considerar a pureza do meu afeto, ele bruscamente vomitou insultos que não consigo olvidar e, sacando um revólver, me alvejou no peito. Caí no piso e nada mais vi. Acordei não sei quando, num quarto de hospital, e desde então vivo enfermo e revoltado,
buscando reaver a saúde para ensinar àquele biltre quanto vale a minha vingança. Um raio que caísse ali, sob os três, não teria arrasado o ânimo da senhora Serpa quanto aquela revelação terrível. Num átimo, percebeu que Túlio não largava o corpo em arrancada suicida, mas sim constrangido pela arma daquele a quem desposara no mundo, ao mesmo tempo que Fantine, estupefato, concluía que o rapaz fora vítima de um crime desconhecido entre os homens, e fosse porque aflitivos pensamentos de culpa lhe arrogassem o cérebro, ou porque notava no moço um anseio indisfarçado de ficar a sós com Evelina, rogou telepaticamente a ela que fizesse o mínimo esforço para trazer Mancini à realidade, e se tivessem paciência, até que pudesse estabelecer planos de socorro ao moço infeliz. A senhora Serpa entendeu e Ernesto pediu licença para afastar-se. Queria pensar, repousar. Aos demais, informou natural que os dois tivessem confidências de coração para coração. Mais tarde se encontrariam. Embora contrafeita, Evelina aqueceu. Quando se voltou, porém, para o ex-noivo, sentiu-se algo desamparada, qual se renteasse com perigos ocultos. Mancini convidou-a para pequeno passeio pelo parque da instituição que o albergava, e em poucos instantes, eles de um do lado do outro, a passo vagaroso, entre sebes floridas e árvores protetoras, aspirando o vento embalsamado de nutrientes perfumes. Evelina, recomeçou ele, quem é esse velho que você está trazendo a tiracolo? A interpelada mostrou-se penosamente impressionada com a frase agressiva pronunciada em tom de sarcasmo. No entanto, respondeu gentil. Trata-se de um amigo distinto, a quem devo inestimáveis favores. Ele chasqueou. Compreenda que sofri muito para achar você. Agora, não cedo sua companhia a homem algum, mesmo que esse homem fosse seu pai. Ela se dispunha a revidar, solicitando moderação. Todavia, Mancini prosseguiu eufórico. Evelina, tenho um mundo de coisas a saber, a perguntar e a ouvir de você. Não sei realmente se tenho estado louco. Onde estamos? O que fazemos? Entretanto, prefiro falar de você e de mim, unicamente de nós dois. Nessa altura do diálogo, esbarraram com bonito e pequeno caramanchão, totalmente envolto de trepadeiras. Túlio, em voz suplicante, implorou fizessem ali uma parada de refazimento. Sentia dores quando se movimentava demais, alegou. Desde o tiro sofrido, não se reconhecia o mesmo. Evelina obedeceu maquinalmente, impulsionada pela compaixão. Acomodaram-se ambos num dos bancos existentes no recinto doce e agreste. O moço relanceou os olhos para todos os lados, como a certificar-se de que se viam absolutamente sozinhos, e em seguida cerrou a única porta da peça, que passou a receber luz e ar através das altas e estreitas janelas, que quase se comunicavam com o teto. Em se voltando para a companheira, patenteava no semblante tamanha expressão de sensualidade que a senhora estremeceu. Evelina, Evelina, rogou ele apaixonado, você sabe que tenho esperado por esse momento de felicidade em todos esses anos de angústia, você e eu juntos. Ela não foi totalmente insensível ao apelo afetivo daquele homem,
jovem a quem amara, e enterneceu-se. Relembrou as noites de cochichada ternura nos parques e nos cinemas, antes de comprometer-se com Serpa. Sim, aquele era Mancini, o rapaz que a impressionara tanto. A mesma simpatia e a mesma voz de enamorado, encenando-lhe com a renovação do destino. Instintivamente rememorou as infidelidades do marido, o escárnio revestido de belas palavras que recebera dele tantas vezes em casa, e por um momento balançou-se outra vez o coração entre os dois, qual ocorrera nos tempos do noivado. Túlio estava agora diante dela, prometendo-lhe de novo um amor ardente e tranquilo. Achou-se como que inesbriada pelas considerações que ouvia, mas a consciência vigilante impediu-a de reajustar-se. Via-se dominada por estranho sentimento que a induzia para ele. No entanto, ao mesmo tempo, algo em Mancini, naquele instante, lhe impunha medo e certa repugnância. Não era mais o cavalheiro de outra época. Mostrava-se empoderado, desabrido, moralmente refeita. Evelina confessava a si mesma que não lhe cabia o direito de ceder a quaisquer sugestões incompatíveis com a sua dignidade feminina. Casara-se. Devia ao esposo lealdade e acatamento. A consciência controlou a sensibilidade. A noção dos compromissos assumidos guardou-lhe a alma, nobre e sincera. Impôs-se fortaleza e serenidade, resolvendo permanecer a cavalheiro de emoções que não se justificavam. Enquanto semelhantes reflexões lhe escaldavam a cabeça, Mancini continuava: Deixe-me recostar em seu colo um momento só. Evelina, quero sentir o calor de seu coração. Tenho necessidade de você, qual o sedento quando se aproxima da fonte. Compadeça-se de mim. Observando os gestos de desconsideração que ele passara a assumir, a moça tentou recuar e replicou, valorosa: Túlio, contenha-se. Não sabe você que desposei Caio, que tenho a responsabilidade de um lar? Oh, o infame! Compreendo que a minha ausência longa terá levado a você a desposar aquele canalha, mas isso não fica assim não. E, depois de pausar alguns instantes, prosseguiu para a companheira estarrecida. Evelina, sei que você não é diferente ao que sinto. Vamos, diga que me atende. Ato contínuo, intentou beijá-la. Embora possuída de assombro e temor, ela ganhou ânimo e, retrocedendo, reagiu indignada. Túlio, o que é isso? Você está louco? Tenho pensado em você dia e noite, desde que tomei o balanço daquele patife que levarei à cadeia. Não tenho mais ninguém na imaginação. Não se compadece de mim? O entono comovedor daquela voz feria-lhe fundo a alma. No entanto, a senhora Serpa objetou firme. Compreendo a sua estima e agradeço a lembrança, mas julga você justo atacar-me assim, desrespeitosamente, quando já lhe falei que tenho um marido e por isso mesmo contas a prestar? Mancini silenciou por momentos. Em seguida, exibiu nos olhos esgazeados a perturbação que lhe passou a senhorear
os mecanismos da mente, transfigurou o pranto em escárnio e desfez-se numa gargalhada terrível. Um marido, aquele crápula, zombou. O povo de onde venho agora, o povo da terra da liberdade, tem toda a razão. Entendo, você agora faz parte dos santos, mas eu não sou mascarado. Sou o que sou, um homem com as funções que são próprias. Quero você e isso escandaliza? Boa piada. Você é uma mulher como as outras. Você não é melhor do que todas aquelas que eu conheço na terra da liberdade. Apenas com a diferença de que você se oculta na capa andrajosa da disciplina. Sim, suspirou Evelina magoada. Não nego a minha fragilidade humana. Não acredita você, porém, que a disciplina é a melhor maneira de educar-nos e dignificar os nossos sentimentos? Gargalhou ele. Obediência é a camisa de força em que os hipócritas metem os simples. Mas você mudará de ideia. A moça agoniada confiava-se em oração muda, implorando socorro aos poderes da vida maior. Enquanto isso, o companheiro avançava, mofando. Olhe para dentro de você mesma e verificará seu disfarce. Você é um anjo de pé de chumbo, igual os outros macacos fantasiados que andam por aí. Largue mão disso. Todos somos livres, livres filhos da natureza, para fazer o que quisermos. Proclame a sua independência, se não deseja acabar na senzala dos tartufos da sujeição. Mancini investiu para ela e estava prestes a agarrá-la quando alguém providencialmente bateu à porta. Constrangido, embora, Túlio refez-se de imediato e foi atender. O mensageiro declinou para logo a sua condição. Tratava-se de auxiliar de instrutor Ribas e vinha da parte dele, a fim de conduzir a irmã Evelina Serpa ao Instituto de Proteção Espiritual para a solução de assunto urgente. A senhora respirou aliviada e percebeu que fora ouvida na silenciosa petição, e enquanto agradecia em pensamento o amparo salvador, Túlio seguiu igualmente de pé pelo emissário. Voltou à casa de reajuste, onde foi recolhido à sala especial, destinada a serviço de segregação e tratamento.